Sabe aquela sensação? A gente tá no culto, a música tá rolando, mas parece que a adoração não decola. Algo parece estar bloqueando a conexão. É uma experiência bem comum, na verdade. E a análise que a gente vai ver hoje mergulha fundo justamente nessas possíveis causas. Vamos tentar entender juntos o que pode estar impedindo o louvor de fluir. E para começar, a gente já vai direto para a pergunta que todo mundo quer responder, principalmente quem lidera louvor ou pastoreia uma igreja. Afinal, o que bloqueia o fluir de Deus no culto? É uma questão bem complexa e a resposta, como vamos ver, vai muito além do que a gente costuma imaginar. Bom, vamos começar pela primeira categoria de obstáculos, que são aqueles mais espirituais, mais pessoais. Geralmente a resposta mais rápida aponta para uma única direção, mas vamos ver como a nossa fonte de hoje expande um pouco mais essa visão. E a base para essa conversa é bíblica, claro. Esse versículo de Isaías deixa muito claro um princípio fundamental. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. A fonte afirma que se existe o pecado não resolvido, seja na liderança, seja na equipe de louvor, não adianta ter o melhor sermão ou a música mais afinada do mundo. Essa barreira não vai ser rompida. Então o ponto principal é, sim, o pecado é um obstáculo real e sério. Só que, e aqui está um ponto bem importante, a fonte alerta para a gente não cair na armadilha de culpar só a equipe de louvor. Sabe, apontar o dedo e falar, o problema está em vocês, só desanima todo mundo. A questão, na verdade, é bem mais ampla que isso. E essa visão mais ampla de olhar para o todo nos leva direto para a segunda categoria de desafios. A questão não é só individual, ela está ligada à harmonia, e não só a harmonia musical, mas a harmonia espiritual e de relacionamento dentro de toda a comunidade. Olha que interessante, a análise aponta 3 pontos críticos de entrosamento. Primeiro, a sintonia entre os próprios músicos. Depois, a conexão entre os músicos e quem está dirigindo o louvor. E, por fim, a ligação entre quem dirige e toda a congregação. Se um desses elos se quebra, o fluir do culto pode ser interrompido. É como uma corrente, sabe? Cada elo precisa estar forte. E essa imagem aqui ilustra essa diferença de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem a sintonia musical, que é tocar as notas certas no tempo certo. Do outro, a sintonia espiritual, que é estar no mesmo propósito, conectado com o que Deus está fazendo. A fonte que a gente está vendo destaca que os dois tipos de sintonia são, assim, vitais. Um não funciona bem sem o outro. Agora a gente vai entrar numa área que, olha, muitas vezes é totalmente esquecida. As questões práticas. Porque, acredite, a logística de um culto pode impactar, e muito, a atmosfera de adoração. E essa sabedoria não é nova, não. A fonte menciona que o próprio rei Davi, lá atrás, estabeleceu turnos de louvor de apenas 1 hora. Por quê? Para evitar o cansaço, o esgotamento físico dos músicos. Uma lição bem antiga, mas que continua super relevante hoje em dia. E a lista de barreiras práticas é grande, viu? Cansaço dos músicos e da congregação, equipamento de som ruim que frustra todo mundo, sabe aquele chiado ou microfone que falha? Pois é. Músicas tão difíceis que a igreja não consegue cantar junto, ou tão complexas que nem os músicos dão conta. E claro, a rotina, né? Fazer sempre a mesma coisa pode matar a expectativa e a espontaneidade. Tudo isso conta. Com tudo isso em mente, a gente chega na conclusão central desta análise. Criar um ambiente onde o louvor flui de verdade não é tarefa só de um grupinho, mas sim uma responsabilidade de todo mundo. E aqui a fonte é bem direta. Quando a liderança da igreja, pastor, por exemplo, está desengajado, talvez resolvendo outras coisas ou mexendo no celular durante o louvor, isso manda uma mensagem muito forte para o resto da igreja. Da mesma forma, uma congregação que fica só assistindo, que não participa, cria um vácuo. A adoração é e sempre foi um esforço coletivo. Mas no fim das contas, qual deveria ser a motivação? O texto define isso claramente. O centro de tudo tem que ser Deus. Não a música bonita, não os músicos talentosos, nem os melhores instrumentos. O verdadeiro louvor flui quando o único motivo, a única fonte da adoração é o próprio Deus. E a gente termina com essa reflexão. Vimos que os obstáculos podem ser espirituais, podem estar na falta de harmonia nos relacionamentos ou até em questões bem práticas do dia a dia. A pergunta então se volta para a gente. Pensando na nossa realidade, na nossa comunidade, em qual dessas áreas é possível crescer, para que a adoração possa fluir com muito mais liberdade? Fica aí a reflexão.